Boa tarde, é uma alegria estar com você, começando a partir de agora ao vivo para todo o Brasil, o programa A Vida em Foco. É o nosso encontro de todas as tardes, você já sabe, aqui na TV Evangelizar, por isso nós transmitimos ao vivo via satélite para todo o Brasil, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Bom, hoje nós vamos começar falando sobre a espiritualidade, como que essa espiritualidade afeta a nossa saúde, como ela evita doenças, se é que eu posso falar isso. E para que a gente faça essa introdução, você vai conhecer a história de um menino, um bebê, uma vida real aqui para você, que é a história do Mateus, que teve um pouco dessa espiritualidade envolvida, e nós vamos falar daqui a pouquinho com o Sérgio Júnior a respeito desta história. Também vamos falar sobre o grande número de crianças e adolescentes que têm contato com a internet hoje no Brasil, que é cerca de 25 milhões já no Brasil. E bom, essas crianças estão apresentando algum tipo de problema relacionado a bruxismo. É isso que os médicos estão vendo e a gente vai entender um pouco mais da relação das telas, então, com a saúde das crianças. E como a gente ainda está em fevereiro, ainda ou já para alguns, né? Fevereiro, será que você já está com aquelas metas do ano passado, que você se comprometeu, você já está cumprindo, já está colocando em prática? Ou será que ainda precisa de um empurrãozinho, uma ajuda? A gente vai te ajudar com isso também, tá? E muito mais para você que está aqui comigo a partir de agora no programa A Vida em Foco. Olha só, o Papa Francisco, para esse mês de fevereiro, as intenções de oração que ele colocou já em 2024 é para os doentes terminais. Agora, a gente está em oração, a gente leva isso. Será que uma pessoa rezando por outra tem o efeito da pura oração? Como que é essa questão da espiritualidade? Eu quero entender um pouco mais sobre esse assunto com o especialista que eu vou receber aqui. Bom, ele vai falar do ponto de vista médico, é claro, né? Ele, Dr. Carlos Alberto Nayuaki, especialista em medicina psicossomática aqui do Hospital Vita, não é, Dr. Carlos? Seja bem-vindo, viu? Oi, boa tarde. Boa tarde. Não tenho dúvida alguma que o Papa Francisco tem razão. É mesmo? A ciência reconhece isso já, doutor Carlos? A ciência já reconhece isso. Já tem pesquisas científicas mostrando que o teu modo de agir agora influencia a tua água. A tua água é 70% do teu corpo. Verdade. Então a minha oração, a minha energia atua sobre você. Eu lembro do Papa Francisco, quando ele foi eleito, ele saiu na varanda da capela e abaixou a cabeça e disse assim: eu preciso das suas orações. Me correram lágrimas, porque eu imaginei o mundo inteiro, uma egrégora sobre ele, toda a energia que ele precisa. É emocionante. Então, se nós hoje fizermos uma oração, ela vai chegar aonde for, porque o espaço não tem tempo, não tem espaço, limite, né? não tem limite, uma barreira. Não tem limite. O fluido cósmico universal atinge todos os lugares. Então as tuas intenções, boas ou más, chegarão ao destino. Né? Sim. Então fazer oração pelo próximo muda, não tenho dúvida alguma. Todos nós possivelmente temos alguma experiência pessoal sobre isso. Sim, verdade. Pessoal sobre isso. Quando você liga para aquela vovozinha e diz assim: vó, reza por mim, que eu vou fazer uma prova, a oração chega. E a avó reza e chega. É verdade. Então, bom, pessoalmente falando, acredito que cada um deve estar puxando para si alguma experiência, né, alguma lembrança, mas trazendo para essa área da ciência também, eu já vi estudos mostrando
pacientes que receberam oração e não sabiam que receberam oração e que tiveram uma recuperação melhor do que outros pacientes que foram comparados e que não receberam. Quer dizer, como que funciona essa questão na tua visão de médico, né, psicossomático, com isso é essa chegada de energia. oração? Isso é energia, é intenção. Você emite energia todos os momentos. O próprio cérebro, né? Diz que tem uma força até para acender uma lâmpada, não é isso? Exatamente, você troca energia. Então essa energia vai para lá. Chega. Só que assim, a ciência é muito cartesiana. Os médicos e a ciência querem comprovação, querem instrumentos para identificar essas coisas. Não existem instrumentos. Você pode fazer esse tipo de experiência. Tem uma certa experiência que foi feita numa UTI neonatal. E essa UTI neonatal, eles identificavam que naquele determinado leito as crianças tinham uma evolução melhor. E não sabiam por quê, porque era criança, mas naquele leito acontecia uma evolução melhor. E eles colocaram câmeras para identificar o que acontecia naquele leito. E a mulher, a senhora da faxina, da limpeza noturna, ela fazia limpeza e naquele leito ela estava acabando, ela ficava ali um pouquinho conversando com aquele bebê. Pronto. O querer bem. Sim. O afeto fazia toda a diferença. Fazia toda a diferença. E a psicossomática é isso mesmo. Nós somos seres espirituais. Nós não somos seres materiais. Sim. Nós estamos numa transição material. Então, como seres espirituais, tudo que tu pensa, tudo que tu sente, tudo que tu transmite é energia. Existe uma ciência médica hoje que chama-se um estudo que é a psiconeuroendócrino-imunologia. Quer dizer, é o adoecimento psicológico, que é o espiritual adoecendo. Sim. Os sentimentos e os pensamentos. Adoecendo o cérebro fazendo as descargas endócrinas e as descargas endócrinas fazendo o teu equilíbrio imunológico. Isto é ciência médica. Nossa, que interessante. Mas é processo, sim, entendeu? Nós precisamos ter a humildade de buscar acima de nós. Dr. Carlos mencionou essa questão da experiência neonatal e nós temos aqui, o nosso repórter Sérgio Júnior foi conhecer mais de perto a história de um bebê, o Matheus. Eu quero convidar o senhor e você aí de casa para acompanhar comigo como foi essa conversa. Acompanhe. O Matheus é neto da Cristiane. O pequeno hoje está com 1 ano e 10 meses, mas aos 5 meses de idade deu um susto na família. Eu tenho 6 netinhos. O Matheus é o netinho número 5. Eles moram no interior de São Paulo e, enfim, é muito quente lá, né? E o Matheus teve um episódio de bronquiolite. Essa bronquiolite complicou. Ele precisou ser internado às pressas e no hospital isso foi agravando. Fez então um quadro de pneumonia e ele precisava de um antibiótico forte, potente. Ele foi piorando dia a dia porque ele não conseguia administrar bem essa medicação intravenosa. E aí a médica preparou o centro cirúrgico. Disse que o Matheus faria um stent, seria colocado esse stent diretamente no coraçãozinho para que a medicação pudesse ser bombeada em todo o organismo. Isso deixou todos nós apavorados, né? A filha, né, no momento de dor, de desespero de mãe, ela pede: rezem porque eu já não tenho mais forças. E essa frase foi muito impactante, porque aí eu estava rezando, quando a minha outra filha me chamou para uma oração. Devota de Santa Rita de Cássia, a avó rezava a todo momento. Até iniciou uma novena a São Miguel Arcanjo. E quando o neto, quase sem forças para continuar vivendo, uma surpresa. O caso dele era um caso grave. A minha filha disse assim: doutora, ele estava indo, né? Ela disse assim: nós seguramos pelo pezinho para que ele pudesse voltar. Pela segunda vez, ele teve o problema, né, no pulmão, e esse colega comentou, ele disse: eu estou indo até a capela de Santa Rita de Cássia começar uma novena. Eu falei: por favor, amigo, coloca o nome do meu neto nos pés de Santa Rita. E eu implorei a ela que ela curasse. Ela é a santa das causas impossíveis. Tá aqui ela, ó. Tá aqui minha santinha, né? E Santa Rita intercedeu também. O Matheus também teve pela segunda vez a cura.
falo ainda emociona, né? Porque a gente passou assim por um desespero, uma dor muito grande, e eu estava aqui e a filha lá. Eu me senti como mãe naquele momento, me senti impotente. E também senti a dor da minha filha. Foi um período assim de muita dor. Até nós sempre falamos assim, o Mateus veio para a nossa família para nos ensinar o que é rezar de verdade. Acho que eu nunca rezei tanto na minha vida pela saúde de um neto ou de um filho. Hoje ele tá um moleque lindo, brincalhão, cabeludo, conversador, gosta de dançar, e a gente venceu por meio da fé, por meio da oração. História, né? Muito bom, isso é uma Acho que mexe com a estrutura, né, da família toda assim, né? Não tenho dúvida nenhuma. Tem uma frase que diz assim: as paredes dos hospitais escutam muitas vezes preces mais sinceras do que as próprias igrejas. É verdade. Olha que bonita essa frase. É na dor que tu busca. Não é a mesma coisa aqui. Agora, quando tu não tem bagagens, então o evangelizar, é melhor evangelizar antes. Porque na dor é difícil. Mas é na dor que a gente procura, infelizmente. A gente precisa ser chacoalhado por questões como essa para você realmente buscar. Então, você busca uma avó que a mãe já não tem mais força, mas essa avó tem tanta fé, tem tanto entendimento que ela vai atrás. Então, a gente precisa realmente trabalhar isso antes de vir a dificuldade. Sim. Porque aí você tem ideal, bagagens. Né? É o ideal. É o ideal, mas a gente é meio preguiçoso, né? É. Se não vai pelo amor, vai pela dor, não é? Exatamente. Essa é o aprendizado. Mas eu acredito muito, olhando até para a própria história de Jesus, né? Ele curou muitos doentes, mas ele não curou todos os doentes. Quer dizer, a doença em si, às vezes Deus permite algumas doenças. Eu não sei até que ponto que o ser humano é capaz de atrair quando se fala em psicossomático, né? O quanto ele gera disso também. Mas o fato é que Deus às vezes permite essas coisas. E olhando para essa história do Mateus, e as falas da avó ali, né? Ficou mais evidente para mim de que muitas vezes essas permissões de Deus vêm com um propósito maior. Como ela mesma disse ali, que toda a família se uniria para aprender o que é rezar de verdade. Então, o senhor acredita nessa força da oração, uma oração que seja verdadeira, que seja, até como a gente usou aqui o termo, né, pela dor às vezes, essa intensidade, ela vai ter uma eficiência maior ou menor, na tua opinião, em relação a essa saúde, a essa cura? Sim, não tenho dúvida alguma que isso funciona dessa forma. Porque nós estamos em épocas de fake tudo, né? Pode ter uma oração fake? Pode ser uma oração fake. Né? Então você pode só palavras ao vento, digamos, da boca para fora. A oração tem que ter sentimento, tem que vir do coração. Entendeu? Orar é olhar para dentro, é conversar com Deus. Não é um Deus lá fora, é um Deus aqui dentro. O Deus está aqui dentro, né? Vós sois deuses, Jesus falou, não falou? Vós sois deuses. A centelha divina que existe em você, você tem que aumentar isso aí, aumentar essa chama. Então você consegue fazer isso. E você consegue fazer no outro também? Sim, pelo teu exemplo, pela tua força de vontade, pelo teu pensamento, você consegue fazer isso. Mas não faz por ele. Tu ajuda, mas tu não faz. Sim. Doutor Carlos, muito obrigada pela sua presença, viu? Deus abençoe sua missão também, tá? Seja sempre bem-vindo. Fica o contato também aí do Dr. Carlos, Hospital Vita, para você que quer saber mais sobre este assunto. E eu quero aproveitar que nós estamos falando sobre espiritualidade e lembrar que nós teremos uma oportunidade aqui na TV Evangelizar de entrar mais em conexão nessa espiritualidade com o nosso Deus no período que está se aproximando, que é o período do Carnaval. Nós vamos fazer uma vigília de Carnaval, olha só. Eu acredito em milagres, é o tema. Vai ser no dia 10 de fevereiro, a partir das 11 horas da noite.
Muita oração, muita reflexão, testemunhos, certamente, louvor. E nós vamos contar com a apresentação do Tiago Lopes, aqui da TV Evangelizar, também do padre Josileudo Queiroz. Ele já esteve aqui no programa Vida em Foco, direto de Fortaleza. Vai estar pela primeira vez aqui com a gente, presencialmente, nesta vigília. Você é nosso convidado de honra, viu? E também padre Kleberson, evangelista, e a cantora Graciele Gonçalves e muito mais. Portanto, é a sua oportunidade de estar nesta vigília conosco, dia 10 de fevereiro, a partir das 11 horas da noite. Bom, a gente vai sair para um intervalinho, mas aquele abraço para você que me acompanha de Recife, canal 47.1. Olha que imagem lindíssima que você está vendo desta cidade. 31 graus em Recife, Pernambuco, nesse momento com chuva, hein, gente? Não tá chovendo não, mentira. Vamos pro intervalo, já eu volto com você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco, direto de Curitiba, cidade sede da obra e da TV Evangelizar para todo o Brasil. E já que você está aí na frente de uma tela, e não só você, porque nós temos cerca de 95% da população jovem entre 9 e 13 anos que usa dessas telas. E olha só que interessante, estão apresentando alguns casos de bruxismo. Então eu sei que você tem preocupação com a sua família, com as crianças, os jovens, adolescentes, mas você sabia dessa informação que até essa parte dental pode estar envolvida? Então eu quero entender mais a fundo também como que isso acontece. Então deixa eu dar as boas-vindas aqui para o meu segundo convidado, que é odontopediatra do Instituto Kids de Odontologia, ICO, Dr. Luiz Vicente Lopes. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos, é um prazer enorme aí estar com vocês aqui, principalmente falando do que a gente mais ama na vida. Obrigado. Eu jamais imaginaria que as telas poderiam dar um problema de bruxismo. Tem a ver com a luz azul ou não? Porque é o que eu consigo pensar, né? Que tem o diferencial das telas ou não? Tem o diferencial das telas, claro, mas vamos lá então. O que acontece? E hoje aumentou muito, né, de uns anos para cá. O acesso o uso de telas cada vez mais discriminada, sem controle muitas vezes dos pais, da mãe, meio que deixando livre acesso às crianças, pré-adolescentes, adolescentes, enfim. E qual que é a relação disso que você acabou de falar de bruxismo e telas? O bruxismo está muito ligado assim a distúrbios do sono e distúrbios respiratórios. Tem outros fatores, gástricos, enfim, mas vamos pegar esses dois distúrbios. Distúrbios do sono, então assim, a criança ela fica usando muita tela, por exemplo, antes de ir para a cama, antes de dormir. O teu cérebro, consequentemente, na hora que você vai para a cama, teu cérebro ainda está muito agitado. Isso faz com que você não tenha um sono tranquilo. Você não tendo um sono tranquilo, existe a possibilidade de você desencadear bruxismo. Então você veja como uma coisa vai levando a outra. Eu uso muito tela antes de dormir, a tela faz com que meu sono não seja tranquilo, o sono tranquilo faz com que eu desencadeie bruxismo. Bruxismo, o que é, pra quem não sabe, né? O bruxismo é o ranger dos dentes. Então eu aperto meus dentes, eu bato os meus dentes. Eles são movimentos involuntários, são movimentos do sistema nervoso central, músculos da mastigação. E o que cabe a nós, né, odontopediatras, nós da saúde, o que cabe a nós fazermos? A gente não trata esse bruxismo, isso é importante a gente trazer essa informação. Então o bruxismo ele existe, você vai detectar, vai ver que grau que tá. Como que eu vejo o grau que tá? Conforme o tamanho do desgaste que existe nos dentes. Então se existe desgaste suave, moderado ou severo. Isso eu vou ver através de um exame, através de de um check-up. E aí, pros pacientes que existe a necessidade de intervir, ou seja, existe a necessidade de eu fazer alguma coisa, o que nós, dentistas, odontopediatras, fazemos? A gente apenas evita
que os dentes se desgastem. Nada mais do que isso. Você não vai parar com a musculatura ali, você não vai interferir nesse hábito ali. Perfeito. Você vai colocar uma placa, alguma coisa que vai proteger esse dente. Isso, é uma placa. Tá. Perfeito. Como em adulto. Talvez adultos que estejam assistindo nós já utilizaram essa placa, utilizam. É como uma placa para adulto. Eu vou evitar que os dentes se desgastem. Mas o que é, nesse caso específico que a gente está relatando aqui, que é telas? O que vai fazer com que o bruxismo... Eu vou lá e vou explicar para a pessoa assim, ó, o bruxismo pode ser distúrbio de tela, o bruxismo pode ser problemas respiratórios, respirador bucal, pode ser o quarto com a luz acesa, pode ser barulhos durante a noite. Nossa, pode muita coisa. Tem muita coisa que desencadeia bruxismo. Problemas emocionais, ansiedade, tudo isso desencadeia bruxismo. Aí eu vou conversar com os pais e vou falar aonde que você visualiza o seu filho dentro de todos esses aspectos que a gente está comentando aqui. Aí vai falar, o meu filho, o problema dele é que ele não larga a tela. Aí se ele não larga a tela, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essa tela seja, pelo menos antes de dormir, que a gente consiga 2 horas antes de dormir que o filho fique sem tela. 1 hora, começa com 1 hora antes de dormir, 1h15, 1h30, até que ele fique 2 horas sem antes de dormir. Se ele conseguir isso e o problema do bruxismo dele tá relacionado ao uso de tela, você vai ver que vai melhorar. Exatamente. Enquanto isso, eu tô apenas evitando que os dentes se desgastem. Claro. O problema é respiratório. Então procura um otorrino. Aí o otorrino vai resolver o problema respiratório. Eu tô evitando que os dentes se desgastem. Problema é ansiedade. A gente precisa de um acompanhamento, de repente, de uma psicóloga. Vai resolver o problema da ansiedade com a psicóloga, enquanto isso eu tô evitando que os dentes se desgastem. E assim vai. Entendi. Nossa, que interessante. Mas é importante isso que você está falando para entender a relação, porque às vezes com um problema de bruxismo você também consegue resolver outros, né? Ou identificar outros que estavam ali escondidos de alguma forma, como uma ansiedade, que também pode estar relacionada, né? E quais são os, digamos, as consequências desse bruxismo? Então, de que forma detectar? A criança vai sentir alguma dor? Fora a análise clínica, né? Para esse antes, para os pais conseguirem fazer algo. Tá. Como que os pais detectam, né? A pergunta mais frequente que a gente faz enquanto está conversando com os pais e com a mãe é assim: você escuta o seu filho bater os dentes? Ela vai falar assim: escuto, às vezes não escuto. Você no seu quarto, você chega a acordar com o barulho dos seus filhos batendo o dente lá no quarto dele? Toda noite, doutor. Então esse bruxismo, por exemplo, que chega a acordar o pai do quarto dele, que a criança tá lá no quarto dele. Então esse é um bruxismo que a gente de repente já olha com outros olhos, entendeu? A gente vai ver, provavelmente tem um desgaste maiores. Isso depende do tempo também, né, que tá acontecendo esse bruxismo. Se ele, de repente, de maneira muito esporádica. A criança tá num período que vai começar as aulas agora. Aí fica ansiosa. Tá ansiosa. Mudei de escolinha, minha escolinha é nova, meus amiguinhos são novos. De repente ele faz desencadeia aquele bruxismo só naquele pedacinho depois de tempo passa. Então é só na conversa que a gente consegue descobrir aonde que tá o problema, entendeu? Entendi. Muito bom, muito bom. Bom, então não tem a ver indiretamente tem a ver com a luz azul, né? Porque a luz azul, 2 horas antes você corta esse efeito e daí o sono tende a ser mais tranquilo, né? Mais tranquilo, exatamente. Agora, isso é só para celular ou não? Vale celular, tablet, vale para qualquer TV também tela. Tem a tela azul? A TV existe, ela existe. O celular e o tablet também, né? Você pode colocar ele numa redução de iluminação muito grande. Você consegue até tirar já essa luz azul, né? Hoje em dia. Tirar tudo ali, né? Mas porque às vezes o que a criança tá fazendo? Ela tá assistindo joguinho, ela tá fazendo... Ela tá então, ativa. O pensamento dela tá acelerada. Muito... Exatamente. Não é só a luz azul. Não é só a luz. Entendi. Exatamente. Então depende do que ela tá vendo também. Depende que conteúdo é. Exatamente. Então, conteúdo mais tranquilo, você é uma coisa mais agitada. Perfeito. Muito bom, muito bom. Olha, te agradeço, viu, Dr. Luiz Vicente, por ter vindo aqui com a gente. Obrigada. Muitas crianças lá no consultório ou não? Muitas crianças, graças a Deus. Aumentou muito por causa dessas telas? Aumentou muito por causa das telas e o que eu reparei também que teve assim um aumento, por incrível que pareça a gente ainda falando disso, mas você sabe que na época que teve a pandemia, que as crianças ficavam muito em casa. E aí era aula na tela, era quase tudo pela tela, né? Então ainda existe algum resquício disso lá que até hoje não está curado.
né? 3 anos depois ainda não está curado, então existe algum resquício disso, então teve aumento disso. Época de começo de semestre e começo de ano letivo também tem um pouco de aumento, então sempre... É sazonal também. Exatamente. Olha que interessante, mas muito obrigada pela tua disponibilidade. O teu contato aparecendo para você aí de casa também para saber mais sobre bruxismo, sobre as telas e tudo mais que você quiser saber. Obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado. Agora vamos ver as novidades da Produtos que Evangelizam. Lígia, é com você. Agora quero falar com você que nos acompanha pela TV Evangelizar. Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam? Aqui você encontra diversos produtos que levam o amor, a devoção e o fortalecimento espiritual. Várias opções de artigos religiosos para você e sua casa. Neste mês de janeiro, estamos com lançamentos especiais inspirados em 2 homens que dedicaram suas vidas à oração e à obediência a Deus. São José, nosso protetor, e São Pio de Pietrelcina, nosso intercessor. Agora, dá uma olhada nesses produtos que selecionamos. Vários modelos de terços, imagens, capelas, adornos, suporte para a Bíblia e muito mais. Não deixe de conferir também nossa linha de vestuário com modelos masculino, feminino e infantil. Modelos belíssimos como essa com a manga princesa. Super linda e versátil para você usar em diversas ocasiões. Temos também a linha infantil com terços, livros, capelinhas e o lançamento especial de volta às aulas com itens escolares com a devoção de Jesus às Santas Chagas Baby. Todos esses produtos e muito mais você encontra na loja virtual da Produtos que Evangelizam, em nossas lojas físicas de Curitiba e Fortaleza e também com nossos revendedores e lojistas parceiros de todo o Brasil. E você sabe, tudo isso porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso em todo o Brasil. Estou com uma audiência alta lá em Belém do Pará. Você está em Belém do Pará, canal 51.1. Um abraço para você, obrigada pela sua companhia. Estamos vendo as imagens ao vivo de Belém do Pará. 29 graus Celsius, viu só? Vamos fazer um intervalinho bem rapidinho e já eu volto com você. De volta com você de todo o Brasil e já é fevereiro, hein? Para mim é já. Já passou janeiro, já estamos em fevereiro. E como está você com as suas metas? Aquilo que você prometeu para você mesma. E aí, como que está isso? Bom, eu quero saber como que o pessoal, num geral, está também. Porque nós somos as ruas, a nossa equipe, o nosso querido Marconsoni, Lucas Marconsoni, foi lá com a gente para saber o que as pessoas estão falando sobre as metas e se elas estão cumprindo. Roda o VT. Carol Tormena, nós estamos aqui na Praça Osório, no centro de Curitiba, para conferir quais as metas do pessoal para este ano e o que eles esperam para este mês, o mês de fevereiro. Vamos conferir? Já traçou meta aí para esse início de ano? Está cumprindo, está seguindo elas? Não? Pois tem algumas metas, são modestas, né, nessa fase da vida. Mas uma delas é se manter ativo. Quero cuidar melhor da minha saúde, conseguir ler mais livros, estudar mais, acordar mais cedo, me alimentar melhor. Quais são as metas deste ano? Esse ano é perder 8 quilos, que eu já perdi 3, e ir atrás das minhas filhas. Minha meta esse ano, né, é tirar minha carteira, né, crescer, né, ser gerente, né, na vida, né. E prosseguir, né? Eu passei por uma lesão na mão recentemente, fiz uma cirurgia no ano passado e minha principal meta esse ano é continuar me recuperando bem e voltar a uma vida normal. E além disso eu quero crescer na minha profissão também. E o que foi já feito em janeiro dessas metas? Consegui já dar início, fui no médico, nutricionista, comecei a me exercitar. Nesse mês de janeiro que a gente está fazendo é o que a gente faz nessa idade, que é ir para médico fazer exame. Já estou cumprindo e já consegui. E o que você espera agora pro mês seguinte?
eu quero ler mais livros, eu quero continuar. Já estou vindo de ano a ano atingindo minhas metas. A gente é produtor rural, então a gente espera um clima assim mais ameno, tranquilo, para que a gente possa ter as lavouras em boas condições, colher bem. Nunca desistir, sempre luta para o seu objetivo, para o crescimento, luta pela tua vida, luta pela tua família, que vale a pena. Ó, o pessoal tá ponta firme, né? E você tá cumprindo o que você prometeu pra você? Porque não foi pra mim não, viu? Eu me lembro bem que no final do ano passado, eu recebi aqui o Dr. Alexandre. Ele falou, ele deu dicas de como que você poderia fazer as suas metas. E agora eu vou falar com ele de novo, só que agora o foco é outro, né, doutor Alexandre Weiler, consultor de carreira da ESIC Internacional. Boa tarde, viu, meu querido? Tudo bem? Boa tarde, Carol. Que alegria poder voltar a conversar com os nossos amigos da Evangelizar, né? Fazer esse antes e depois, né? E quanta coisa interessante, né? O pessoal aí está com distintos focos no que pretende fazer. Passa um pouquinho por aquilo que a gente conversou lá em dezembro, né? Dizendo assim que você precisa ser holístico, né? Pensar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu psicológico, no seu emocional. E você viu, né, que os desejos, os almejos das pessoas vão nessa linha aí, é bem 360. Verdade. Agora, doutor Alexandre, eu queria ter uma noção assim, ó. Tem muita gente que vai estar vendo a gente agora, espero que não seja você, que vai falar assim, meu Deus, nem comecei ainda e já estamos em fevereiro. Isso acontece também, não acontece? Ah, acontece sim, né? Tem gente que normalmente faz o seu planejamento lá no mês de dezembro, né? Tem gente que agora no mês de fevereiro está revendo, e tem gente que está dizendo assim, opa, tá vindo o carnaval aí, o Brasil vai começar depois do carnaval, vou esperar então um pouco. fazer alguma coisa. Entendi. Tá, essas pessoas que estão ali talvez não começaram com toda a força, né, deram alguns passos, ou aquelas que ainda não começaram, o que você diria para elas? Tem algo que elas possam fazer para não perder esse embalo? Porque veja, de dezembro até agora é bastante tempo, né? São 3 meses. Com certeza, né, Carol? Aqueles que assistiram lá o nosso programa lá de dezembro, com certeza aprenderam a fazer planejamento. Aqueles que fizeram apenas lista de coisa que queriam, né, lá na viradinha do ano, dizendo assim, o que eu quero fazer até agora, e tá percebendo que tá chegando aí quase na metade de fevereiro e ainda não conseguiu realizar, porque não disse como, quando e por quê, é muito importante prestarem atenção em algumas dicas aí, né? Olhe para dentro o que você tem de bom, olhe o que você tem que aprimorar, mas especialmente lá do outro lado, veja que oportunidades reais existem para você, que desafios existem para você. E interconecte essas duas coisas. Comece passando por isso. E quando você colocar as suas metas, né, pegue e estabeleça metas que estão bem alinhadas com os seus valores, com aquilo que você busca. Porque você vai precisar de muita motivação para lidar com as encruzilhadas, com as dificuldades que vierem ali pela frente. Tá, doutor Alexandre, e sobre esse tempo, esse prazo que a pessoa vai olhar? Ela precisa fazer um planejamento para o ano inteiro, até dezembro de 2024, ou se ela fracionar vai ser mais interessante? Não sei se seria semestral, trimestral, mensal, o que você diz? Olha, Carol, é muito importante isso que você está falando, né? É muito importante a gente olhar para o curto, para o médio e para o longo prazo, né? Primeiro, tente visualizar como você se imagina ao final deste ano. Mas já tente começar daquela primeira olhada também para daqui a 5, para daqui a 10. Deixe isso muito claro no seu planejamento. E a deste ano, você quebra justamente em etapas menores, de preferência que sejam mensais, né? Já logo esse nosso primeiro mês você quebra em semanas, né? Mas ali para frente você trabalha quinzenal, mensal, de acordo com o nível de desafio que você tem. Entendi. E tem algo que a pessoa possa fazer para manter esse gás inicial, essa motivação, essa energia, porque eu vejo que parece que o pico tá aqui em cima, né? De repente ele vai caindo, daqui a pouco, a hora que chega, por exemplo, quem pôs meta de saúde, que a gente viu ali, a hora que chegar inverno, isso aí tá lá embaixo, né? Tá quase zerado já. Verdade. Nossa, Carol, verdade mesmo. E, aliás, eu queria pedir desculpa para os amigos da Evangelizar. Eu adoraria estar aí no estúdio junto com todos vocês, mas eu acabei de sair de uma série de 3 reuniões aqui, mas é uma alegria poder participar. Para quem está em casa, eu digo o seguinte: pega papel e caneta aí, que eu lhe dou 10 dicas principais nesse momento para você tomar nota. E se está assistindo no YouTube, se está assistindo em outro lugar aí, puxa para trás, põe devagar, põe no slow motion ou volta várias vezes para você pegar tudinho. Mas a primeira delas, né? Atualize as habilidades,
A segunda, desenvolva inteligência emocional. A terceira, elabore networking estratégico. Quarta, defina metas claras, que era o que você estava falando muito bem aí, Carol. Deixe isso bem claro, bem delineado. Quinto, inove e seja resiliente, ou seja, saia do lugar comum, saia da zona de conforto, mas saiba se adaptar também, para não jogar a criança, né, a água suja fora com a criança dentro, como a nossa avó dizia, né? Busque um mentor, reivindique reconhecimento, porque tem muita gente fazendo muita coisa legal, mas infelizmente não está sendo reconhecida, e aí tem técnicas para você trabalhar bem a sua marca pessoal, né? Oitavo, saia da sua zona de conforto, que se conecta com ser resiliente. Nono, assuma uma liderança efetiva, né? Puxe as rédeas para você. Não deixe a vida me levar, a vida leva eu, e não delegue isso para outra pessoa. É você mesmo que tem que trabalhar com isso. E por fim, adote proatividade como seu lema. O famoso se vira nos 30, né? Metodologia DTP, dá teus pulos aí. Olha que dicas, hein, gente? Você viu? São 10 dicas que você vai ter que rever depois. Você vai lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial, ou também vai lá dá uma olhadinha o que colocou lá o Dr. Alexandre na ESIC Internacional, porque são vários passos, né, que daria para escrever um livro sobre tudo isso aí, né, Dr. Alexandre? E eu diria assim, ó, que eu não sei, falando agora por mim, eu sei que isso também é muito pessoal, né? Acho que cada um tem que se conhecer no seu perfil, mas eu acho que quanto mais realista a pessoa for e mais simples naquilo que ela vai fazer, e por simplicidade, eu acho que não é sonhar pequeno ou grande, não. Acho que o simples é ter uma coisa clara, objetiva e ser honesto consigo. Ah, isso aqui dá ou não dá para eu fazer, né? Porque às vezes o não dá significa que ele não dá agora, não dá esse ano, mas daqui 2 anos já dá, a gente vai diluindo. Então, acho que esse ser realista acho que é muito importante, né? Doutor Alexandre, com certeza. Eu lamento você não ter vindo, viu? Lamento você não ter vindo pessoalmente também para a gente explorar mais, mas agradeço a tua presença virtual aqui hoje, viu? Imagina, uma alegria muito grande. Mas, se, por exemplo, até a gente olhar na Bíblia, né? De ponta a ponta ela é uma lição de temperança e equilíbrio. Né? E aí justamente a vida passa por isso, né? A gente nem pode ser limitado demais, espartano demais, porque sonhar grande, sonhar pequeno, o preço é o mesmo, né? O que diferencia é o tempo de execução, né? Então, não pode sonhar pequeno demais, né? Porque daí realmente você perde o gosto ao longo do tempo, mas tampouco sonhar grande demais que por um período que seja muito curto, aí você infelizmente não executa isso e a sua motivação vai pelo ralo. Então, buscar o equilíbrio e, como você falou muito bem, né? Ter metas de curto, de médio e de longo prazo. Muito obrigada, viu? Sempre bem-vindo. E vamos então colocar em prática agora essas metas, né? Obrigada, viu, pelas tuas dicas, pela tua presença aqui. Imagina, e a gente convida todo mundo, né, que quiser planejar a sua carreira, planejar o seu futuro e etc. Se quiser, pode entrar em contato conosco aqui na ESIC Internacional, né, esic.br, sic.br. A gente te ajuda nisso, nós somos gratuitos no planejamento de carreira. Nossa missão é ajudar você de todo o Brasil, só de entrar em contato conosco, agendar lá no chatzinho, a gente faz online ou presencial, da forma como você precisar. Nossa, muito bom. Muito obrigada mesmo, viu, doutor Alexandre? Um abraço. Até a próxima. Um abraço para todos os amigos evangelizarem. Obrigada. Bom, não tem motivo para você não colocar as suas metas em prática. Basta que você agora dê o próximo passo. Mas eu quero te pedir um passo a partir desse momento. Nós estamos com a ação São José Providenciai e é algo simples para você fazer. Você só precisa falar a verdade, a sua experiência com a obra Evangelizar. Então, se você tem um testemunho pessoal que mostra o porquê de você fazer parte desta obra, por que você está conosco, por que você ajuda essa obra, isso certamente vai trazer mais pessoas. E nós precisamos, não é que nós precisamos, nós temos a obrigação de evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Então nós, como obra, evangelizamos pela sua ajuda. Você é um evangelizador junto conosco. Então nos ajude participando dessa ação São José Providenciai e indique 3 pessoas, pelo menos, para nós expandirmos essa família. E olha, amanhã eu espero você no mesmo horário, 3:30 da tarde, para a gente falar mais a fundo sobre espiritualidade
dentro de casa. Vou receber aqui um escritor, um filósofo conhecido no Brasil inteiro. E você é meu convidado. Eu espero você, tá? Até amanhã. Um beijo.